Alô galera, bom dia galera do primeiro ano, mais uma semana de aula, bem na área. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fenômenos térmicos. Na nossa última aula nós falamos basicamente as formas com que o calor se transporta, através de condução, convecção e radiação. Hoje nós vamos ver de que maneira esses três fenômenos atuam na natureza. Então, vamos lá. A primeira que nós vamos citar aqui são as chamadas brisas litorâneas. Bom, a palavra brisa, você sabe que é aquele ventinho gostoso que você gosta de receber. E litorânea vem de litoral, ok? Praia, as margens do oceano. Então, na verdade, nós vamos falar aqui hoje de que maneira se comportam os ventos nessas regiões de litoral. E você vai perceber que a direção dos ventos depende da temperatura da areia e da água do mar. Então, professor, como é que funciona esse ventinho todo lá da praia? Durante o dia, tanto a areia quanto a água do mar recebem calor do sol. Vimos na aula passada, através da irradiação. Mas sendo que a areia ela tem o maior fluxo de calor, ela tem uma maior condutividade. Professor, o que é isso? A areia, tanto ela aquece mais rápido, como resfria mais rápido. Na prática, ela recebe calor com maior rapidez e ela cede calor com maior rapidez. Então, durante o dia, o Sol envia calor por irradiação tanto para a areia quanto para a água do mar. E aí, essa areia aquece muito mais. Ela aquecendo, o ar que está em cima dela também vai aquecer. Aula passada, convecção, tudo que é quente, sobe. E esse ar quente vai subir, criando uma região de baixa pressão em cima da areia. Com isso, já que a pressão aqui é menor e em cima da água é maior, porque a água não está tão aquecida quanto a areia, começa a vir ar do mar em direção à areia. E essa brisa litorânea, ela é chamada de brisa marítima. Então, por exemplo, quando você vai à praia, o que você pode perceber? Que quanto mais quente estiver a areia, mais vento vem do mar em direção à costa. Ok? Mas à noite, o papel se inverte. Quem já foi na praia à noite, já caminhou na areia, na praia, né, sob a luz do luar, percebe que a areia está geladinha, ou seja, numa temperatura mais baixa. Por quê? Porque a areia, assim como ela aquece muito rápido, ela resfria muito rápido. E aí, à noite, a água está numa temperatura maior que a da areia. Então, é o ar que está em cima da água que vai aquecer e subir, por convecção. Cria-se uma região de baixa pressão em cima da água, e aí vem uma brisa litorânea da terra em direção ao mar, que nós chamamos de brisa terrestre ou brisa continental, ok? Então, se tudo estiver de acordo com os conformes, durante o dia sopra um vento do mar em direção à terra e à noite da terra em direção ao mar. É por isso que alguma localidade no Nordeste que ainda usam aquelas embarcações à vela, os pescadores, eles preferem pescar de madrugada. Por quê? Porque à noite a brisa leva eles em direção ao mar para pescar e de manhã o vento traz eles de volta para a praia. Ou seja, eles utilizam as brisas litorâneas para poder se locomover. Ok? Próximo. O chamado efeito estufa. Muito já se ouviu falar sobre efeito estufa. Mas, professor, para falar de efeito estufa, eu tenho que entender primeiro o que é uma estufa. Você pode ter uma estufa na lanchonete, em que você tem lá aqueles salgadinhos que você adora comer. Você tem estufa no laboratório para aquecer algumas coisas, que ele faz experimento lá. E você tem a estufa de plantas. Os três casos têm uma única finalidade: aquecer o seu interior. Professor, e por que aquecer o seu interior? Vamos lá. A estufa de plantas, geralmente ela é feita ou de vidro ou de plástico. Importante, material transparente, ok?
E aí, durante o dia, vem o calor do Sol através dos raios ultravioletas, calor por irradiação. Nós vamos aprendendo aqui em ondulatória que o ultravioleta tem esse nome porque ele tem uma alta frequência, ele vibra muito rápido. Então, se ele tem uma alta frequência, ele consegue ultrapassar esse obstáculo. Ou seja, então o ultravioleta atravessa essa estufa transparente, aquece o seu interior e libera um outro raio chamado de infravermelho. O nome infra quer dizer abaixo. Eu sou abaixo do quê? Uma frequência abaixo. Ele tem baixa frequência. E se tem baixa frequência, ele tem dificuldade de atravessar esse vidro ou esse plástico. Então, na verdade, entra a ultravioleta, aquece o interior, libera o infravermelho, em que a maior parte dele fica preso aqui, aumentando a temperatura interna. Não sei para que isso. Você já vai lá em botânica aprender que o calor e a umidade são catalisadores das plantas, para elas crescerem mais rápido. Então, se você manter essas plantas irrigadas, com esse calor, esse clima úmido aqui dentro, elas vão crescer muito mais rápido. Isso também acontece quando nós deixamos o nosso carro debaixo do sol. Lembra que o vidro é transparente, o ultravioleta entra, aquece banco, painel, libera o infravermelho que não consegue sair, e aí cria-se uma estufa dentro do carro. E aí, quando você vai abrir a porta, sai aquela baforada quente. E aí o correto é você aguardar um tempinho para aquele calor poder sair, e aí você sim entrar no carro. Então, aqui também um exemplo de efeito estufa. Professor, por que o aquecimento global recebeu o nome de efeito estufa? Primeiro, o efeito estufa ele é um efeito natural e ele faz muito bem para o planeta e sempre ocorreu. Então, aquele papo que o efeito estufa é recente é mentira. Que ele faz mal para o planeta, papo furado. Tá ok? Que o homem criou o efeito estufa, tudo errado. Tudo Zé Ruela. O efeito estufa ele sempre ocorreu. O que acontece? Vem os raios solares, bate na superfície terrestre, na hora de liberar o infravermelho, uma parte dele fica presa aqui na atmosfera, né? Que são aqueles gases que compõem o nosso planeta. Então, uma parte vai para o espaço sideral, uma parte fica presa. E essa parte que fica presa aumenta a temperatura do planeta. E esse aumento é bom, porque se não fosse isso, nosso planeta estaria congelado. Então, esse aumento de temperatura propicia a vida na Terra. O problema é que nos últimos anos, devido à emissão de gases poluentes, CO, CO2, CH2, N2O, tá? Todos esses gases, tá? estão se depositando na atmosfera, e aquele infravermelho, te lembra que era para uma parte sair e uma parte ficar, está ficando todinho. E aí começa a aumentar a temperatura mais do que deveria. Então, na verdade, o ser humano ele não criou o efeito estufa, mas ele acentuou. Tá? O efeito estufa faz bem, mas o problema é que ele está acima do normal. Ok? Então, acontece esse acúmulo de calor que faz aumentar a temperatura média do planeta. Em que a cada ano nós vemos que a temperatura vem aumentando. Apesar de que muitas pessoas falam, né, pessoas sem noção, que o efeito estufa não existe, existe sim, e você vê na prática a prova disso. Os dias estão ficando cada vez mais quentes. E aí tem todos aqueles fatores, né? Derretimento do gelo polar, aumento do nível dos oceanos, alagamento de áreas litorâneas, tá? Tudo isso devido ao efeito estufa, que está acentuado pela ação do homem, porque o efeito estufa é um fator natural, ok? E o nosso último fenômeno é a chamada
inversão térmica. A inversão térmica, ela ocorre em locais que tem duas características. Uma, região altamente industrializada, e dois, uma região com inverno rigoroso, ou seja, com temperaturas bem abaixo. O que acontece em dias normais nessa região? Temos aqui a cidade, a poluição subindo, né? Próximo a essa região temos o ar quente. Por quê, professor? Volta no exemplo passado, defeito estufa. Vem o ultravioleta, aquece a superfície e libera o infravermelho. Então, nessa região próxima à superfície, ela é quente porque está liberando o infravermelho. Lá em cima, esse calor se dissipa e fica mais frio. Mais alto, mais frio ainda. Então, por isso que quando a gente vai para o alto de uma montanha, lá a temperatura é muito baixa. Por quê? Porque o calor já se dissipou. Próximo da superfície, a tendência é o quê? É o ar estar mais quente. Ok? Beleza? Problemas. Dias em que a temperatura é muito baixa nessa região, ocorre a inversão térmica. Como o ar está muito frio, ele começa a aumentar a densidade e começa a descer. E aí você lembra lá da convecção térmica. Você já deve ter visto em algumas regiões aqui do Pará mesmo, em regiões mais do interior, em dias que estão muito frios, você vê aquela neblina. É basicamente aquilo. Nessas regiões, esse ar frio desce, o ar quente passa para cima dele. E qual é o problema desse ar frio? Ele tem alta densidade, as moléculas estão muito próximas umas das outras. Então, quando elas estão próximas, a poluição vai querer passar entre as moléculas e elas aprisionam essa poluição. E aqui embaixo fica uma zona de poluição presa, próximo à superfície. O exemplo está aqui, de São Paulo, que acontece de vez em quando a inversão térmica. E aí, velho, duas coisas: problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, tá? Os aeroportos são fechados para pousos e decolagens devido à baixa visibilidade. É um caos. Em Curitiba, se não me engano, os bombeiros eles avisam as fábricas para pararem a produção, esperar o sol aparecer para esse ar frio aquecer e novamente voltar ao fluxo normal, para depois as fábricas voltarem a estar ativas. Tá ok? Então, o que é essa inversão térmica? É quando há a troca desse ar frio que está aqui em cima vir para baixo e prender a poluição a nível do solo. Ok? Então, na nossa aula de hoje, nós falamos de 3 fenômenos físicos básicos. Falamos da brisa litorânea, falamos do efeito estufa e falamos da inversão térmica. Os 3 têm questões no seu livro que você vai agora lá resolver e estamos lá para tirar suas dúvidas. Mas por hoje é só aquele abraço e fiquem com Deus.